Meus queridos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Nesse dia nós estamos alegres, porque o Senhor nos concede um dia na sua presença, e por esta razão é que podemos dizer, como disse o apóstolo Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meus queridos, você que está de posse aí da palavra de Deus, eu gostaria que você pudesse estar meditando na palavra. Reúne aí um grupo de pessoas, um grupo familiar, e assim nós iremos ler a palavra de Deus. E esta palavra é uma palavra verdadeira, uma palavra que transforma a vida do homem pecador em uma nova criatura. Eu gostaria que você estivesse lendo comigo o Salmo de número 51, no versículo 10, que diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Que o bendito Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Meus queridos, esse texto lido é uma palavra assim do salmista Davi, quando ele ora ao Pai. Nós sabemos que a nossa segurança, a nossa fortaleza está no Senhor. E para que a nossa fortaleza ela possa servir como estaca, como sustentado, como alimento, é preciso que a gente possa nos apoderar do poder que há na oração. Davi, homem segundo o coração de Deus, no versículo 1 ele diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Meus queridos, o salmista aqui, ele clama ao Senhor, e quando nós vamos ler a palavra de Deus, a palavra, a Bíblia Sagrada, ela nos aconselha a nós clamarmos ao Deus Todo-Poderoso, clamar ao Deus que criou os céus e a terra. E o salmista aqui, com muita propriedade, ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. O salmista aqui, ele está pedindo, clamando ao Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia de si, tenha misericórdia da sua vida, para que o Senhor, segundo a sua benignidade, apague as suas transgressões, segundo a multidão das suas misericórdias. A Bíblia diz que o nosso Deus, ele é um Deus misericordioso. E no versículo 9, o salmista diz assim: Esconda de mim a tua face, perdoa os meus pecados, todas as minhas iniquidades. Verso 10, ele diz assim: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. O salmista está aqui clamando para que Deus crie um coração puro, um coração sincero, um coração quebrantado. Nós vamos ver aqui no versículo 17 que os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezará o Deus. Então, a palavra de Deus está dizendo que um dos maiores sacrifícios aos olhos do Senhor
é um coração quebrantado, um coração arrependido, um coração transformado, um coração onde a pessoa clama a Deus. No caso de Davi, nós sabemos que Davi foi um homem que ele cometeu pecados terríveis, pecado de morte, mas a gente não entende Deus. Eu não entendo Deus, você não entende Deus. Deus faz da maneira que Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer e em quem Ele quer. E a Bíblia diz que Davi, mesmo pecando, mas nos momentos em que Davi entrava em decadência espiritual, a Bíblia diz que Davi corria aos pés de Deus, corria aos pés do Senhor e pedia perdão dos pecados. E a Bíblia diz que o pecado de Davi era perdoado. E por isso é que Davi é conhecido, Deus classifica Davi como um homem segundo o seu coração. Vejamos bem, a misericórdia de Deus, a graça do Senhor. Davi, um homem que pecou, um homem que desobedeceu a Deus, mas Deus usou da sua misericórdia para com Davi. Lá no livro de Romanos, o apóstolo Paulo escrevendo diz que a alma que pecar, esta morrerá. Aliás, Zacarias diz, a alma que pecar, esta morrerá. Paulo escrevendo diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O homem pecou. Não é que o homem vai viver pecando, mas o homem vai evitar o pecado e pecando vai pedir perdão a Deus. No caso aqui de Davi. No verso 1 diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões. Tem misericórdia da minha vida, Senhor. Eu preciso da sua graça, eu preciso da sua misericórdia. Eu não posso viver sem a sua graça. Meus irmãos, meus amados, Deus perdoou o pecado de Davi. Deus colocou Davi segundo o seu coração, homem segundo o coração de Deus. Mas você já notificou, você já observou que mesmo Davi tendo pecado perdoado, mas quando o homem peca, o homem se distancia de Deus. E quando o homem se distancia de Deus, a tendência dele é pecar. E o pecado cria uma separação, ou separa o homem do Senhor. Mas mesmo assim, Davi pecando, o que eu quero chamar a atenção, o que eu quero compartilhar com você neste dia, nesta manhã, é que o pecado foi perdoado. Mas você vê que o pecado, mesmo o pecado perdoado, ele tem as suas consequências. Ele tem um preço a ser pago. O pecado, mesmo Jesus perdoando, mas sempre alguém está lembrando o pecado de alguém. E o caso de Davi não é diferente. Davi pecou, pecado de morte, Deus perdoou, Deus colocou Davi, um homem segundo o seu coração, Deus, é a vontade dele, é o querer de Deus, mas sempre alguém está lembrando. Lembra-se do pecado de Davi? Então, meu querido, meu amado, você que está aí interagindo conosco, evite o pecado, corra do pecado. O herói não é o que corre. Aliás, o herói não é o que peca, o herói é o que corre do pecado. Esse é o vitorioso. O forte não é o que peca, o forte é o que abandona o pecado, é o que corre. E aqui no verso 9, o salmista diz assim, esconda a tua face do meu pecado. Davi que está intercedendo a Deus para Deus esconder a sua face do seu pecado e apagar todas as suas iniquidades. Davi está clamando aqui.
No verso 10, ele diz, ele faz uma proposta a Deus, ele pede a Deus, Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração novo, ou um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença. Meus amados, você sabe qual é a coisa mais terrível na vida do homem? É o homem fora da presença de Deus. O homem fora da presença de Deus, ele corre um risco, um perigo muito grande, porque ele fora da presença de Deus, ele pode ser chamado à morte, ele pode morrer e ele pode ir para o inferno. Então, procure cada vez mais que eu e você venhamos nos alimentar desta palavra e procurar nos afastarmos do pecado, porque o pecado, ele tem os seus dissabores. E a Bíblia diz que o inimigo das nossas almas, ele tem 3 objetivos: roubar a tua alma, destruir a tua vida, e matar. Matar porque se o homem pecou, ele está distanciado da presença de Deus. Se ele espancou, o homem não tem como levantar. Só a misericórdia de Deus. E matar, essa é a missão do inimigo. Mas Jesus, ele diz assim, mas eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Então, meu querido, meu amado, neste dia você possa refletir, assim que você tiver um tempo assim, reservado, e pare assim, vá refletir o Salmo 51, eu lhe garanto que você vai se alimentar muito bem desta oração que Davi faz ao Senhor. No versículo 17, eu volto a dizer que o sacrifício, nós vemos que pessoas têm feito todo tipo de sacrifício para agradar a Deus. Lá em Isaías capítulo 1, a Bíblia vai dizer assim, o próprio Deus, já estou cansado das vossas luas novas e dos vossos sacrifícios, sacrifício de tolo. Mas o verso 17, aqui tem um cronograma, aqui tem uma orientação, qual o sacrifício que agrada a Deus. Não é o sacrifício de tolo. O sacrifício para agradar a Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezará Deus. Deus está dizendo aqui, o sacrifício para Deus é um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezará Deus. Esse coração Deus não despreza. Coração quebrantado, um espírito quebrantado, Deus não despreza esse coração. Verso 18 diz, e abençoará a Sião segundo a sua vontade, e edifica os muros de Jerusalém. Meu querido, que eu espero que você tenha refletido nesse texto, esteja tirando uma grande experiência, tendo uma grande experiência nesse texto, porque ele é a palavra de Deus. Que ele te abençoe. Muito obrigado por você estar conosco. Eu gostaria que você, se você puder, você pode comentar aí fazer o seu comentário, deixa o seu comentário, escreva-se, dando um link aí, escreva desse canal, Pastor Antônio José Pereira, deixa o comentário e aí a gente vai avaliar em que precisa melhorar, como você pode nos ajudar, tá bom? Que Deus te abençoe, tenha um dia na presença do Senhor.